Olá, tudo bem com você? Bom, espero que esteja tudo bem, que você esteja com muita saúde, você e os seus familiares, tá? Bom, nós vamos continuar falando sobre as moléculas orgânicas, né? Os elementos, as substâncias orgânicas que a gente começou há um tempinho já, né? Carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e agora os ácidos nucleicos. Legal? Então, vamos lá. Antes de passarmos para a molécula em si, eu gostaria de contar um pouquinho da história, tá? Desde 1900, tá, quando surgiu então a genética na ciência, começou-se a correr atrás de algo que explicasse esse contexto genético, ou seja, o material genético, tá? Bom, não se sabia, não tinha a menor ideia do que era esse material genético. Então começaram a investigar. Até que chegou um momento em que os cientistas conseguiram encontrar algo dentro do núcleo da célula que era uma substância ácida, que é uma substância ácida. Então, eles começaram a perceber que essa substância ácida que está dentro do núcleo da célula tinha alguma coisa a ver com o material genético. E isso foi ficando cada vez mais intenso, né? Esse estudo ficou cada vez mais intenso. Até que então surgiu o nome ácido nucleico. Tá? Ácido é a substância, né? A natureza da substância, e nucleico é porque ele está no núcleo da célula, numa célula eucariótica. Muito bem. Bom, só que isso não bastava, tinha que saber como era essa molécula. Então, os estudos foram ficando cada vez mais intensos, tá? Até que, em 1953, tá? Esses dois cientistas, o James Watson e o que está em pé, o Francis Crick, né, conhecidos como Watson e Crick, eles conseguiram determinar a estrutura da molécula de DNA. Tá? E aí, então, eles publicaram um artigo, né, e conseguiram, então, apresentar essa molécula com várias e várias informações. Bom, nós usamos esse modelo até hoje, logo, esse modelo, então, é o modelo correto. Tá? Só que o Watson e Crick, eles não fizeram isso de maneira isolada, sozinhos. Eles tiveram contribuições. Algumas contribuições, digamos, espontâneas, contribuições de maneira, digamos, correta, e outras de maneira um pouquinho obscura, tá? Que eu gostaria de contar para vocês e fazer aqui uma menção honrosa a essa cientista que você está vendo, que é a Rosalind Franklin, tá? Rosalind Franklin, tá, era estudiosa e ela também estava vendo a ideia da molécula chamada de ácido nucleico, né? Todo mundo estava meio que correndo atrás dentro dos laboratórios, tá? De vários e vários países. Rosalind Franklin, ela era especialista em raio-x, tá? Em difração de raio-x. Então, com os seus estudos, aqui está mostrando um rascunho, né, do caderno dela, ela conseguiu chegar a essa imagem, a famosa imagem número 51. Tá? E essa imagem, ela revela uma estrutura em forma de alfa-hélice. Essa estrutura de alfa-hélice, ela demonstra como é a molécula espacialmente falando. Tá? Só que Rosalind Franklin, ela não tinha exatamente o conhecimento químico da molécula, tá? Coisa que o Watson e Crick tinham. Então ficou algo do gênero, tá? Vou fazer uma analogia bem bobinha aqui, mas eu creio que você vai entender. Imagine que o Watson e Crick, eles possuem os quebra-cabeça, tá? Então ele tem lá assim, as peças de um quebra-cabeça, tá legal? E a Rosalind Franklin, ela tem a figura desse quebra-cabeça, tá? Imagine que você ganhou um quebra-cabeça que tem um mapa mundi ali desenhado, tá? E você tem as peças e você tem a caixa. Então, através da caixa, você vai conseguindo ordenar essas peças, concorda? Só que aí que está o problema, né? A Rosalind Franklin não tinha as peças, ela tinha a caixinha, ou seja, ela sabia como que era a figura, sabia como era a molécula, mas não sabia exatamente como ela era composta, constituída. E o Watson e Crick, eles apresentavam as pecinhas desse quebra-cabeça. Só que eles não sabiam exatamente como montar, como se encaixar essas pecinhas, tá?
E aí, então, aconteceu aquilo que é obscuro na ciência. Essa imagem da Rosalind Franklin foi parar nas mãos do Watson e Crick. Logo, eles conseguiram, então, montar esse quebra-cabeça. Legal? E aí o nome deles, então, por eles terem divulgado isso, né, terem escrito isso, ficou sendo conhecida na ciência. Legal? Muito bem. Bom, depois que a gente contou um pouquinho da história, vamos agora saber quem é ou quem são esses ácidos nucleicos, beleza? Bom, aqui tem uma imagem, uma figurinha, que a gente vai explorá-la muito bem. Então, isso aqui é uma dupla fita em alfa-hélice, assim como Watson e Crick, então, nos proporam, né? Nesse caso, a estrutura. Ah, mas o que é o ácido nucleico? Bom, ácido nucleico, ele é formado por nucleotídeos. Essa palavrinha aqui, eu preciso muito que você esteja atento, ó. Nucleotídeos, tá? Porque essa aula vai ser basicamente sobre esse elemento, tá? A gente vai falar sobre os nucleotídeos em especial, que legal? Bom, esse nucleotídeo, ele vai se juntar com outro nucleotídeo até montar um polímero, tá? Então, isso significa que os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, ou seja, uma molécula formada por várias unidades repetidas, e essas unidades repetidas são conhecidas como nucleotídeos. Muito bem. Portanto, quem são os ácidos nucleicos? Aqui estão eles, o DNA e o RNA. Tá? Bom, a princípio eles eram só chamados de ácidos nucleicos, agora eles são chamados de DNA e RNA. Vamos entender isso durante essa aula, tá? Bom, ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. O que é um nucleotídeo em si? Aqui está, ó, fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Um fosfato, uma pentose e uma base, quando juntos, forma um nucleotídeo. Tá legal? Então, o que é o DNA? Bom, é um nucleotídeo, dois nucleotídeos, três nucleotídeos, centenas de nucleotídeos ligados entre si. Nesse caso, essas centenas de nucleotídeos ligados entre si vai formar uma fita, tá? Essa, então, é uma fita de nucleotídeos. Só que o DNA tem um detalhezinho, tá? Ele tem duas sequências, então tem uma outra fita aqui, tá? Então, o DNA é uma dupla fita de nucleotídeos, tá? Não esquenta a cabeça que a gente vai falar o que é um nucleotídeo bonitinho, né, nessa sequência. Bom, o que é o RNA? RNA também é uma sequência de nucleotídeos. Só que, diferentemente do DNA, o RNA só tem uma fita. Tá? Então, essa é uma diferença muito importante que a gente tem que ver. Aqui, então, a gente tem fosfato, pentose e base nitrogenada. Isso, então, é um nucleotídeo. Legal? Bom, você talvez esteja se perguntando por que DNA? Por que RNA? Bom, isso vem dessa posição aqui, ó. Isso aqui é um açúcar chamado de desoxirribose. Por ter uma desoxirribose nesse nucleotídeo ou nesses nucleotídeos, nós temos um ácido nucleico com desoxirribose. Então, virou ácido desoxirribonucleico, como a gente pode chamar no português, ADN, ou seja, ácido desoxirribonucleico, tá? Então, grave essa informação. Esse D veio da desoxirribose. Bom, aqui nós temos um ácido nucleico, RNA. Por quê? Porque essa estrutura aqui, esse açúcar aqui, é um ou uma ribose. É uma pentose chamada de ribose, que a gente já estudou. É um carboidrato. E essa ribose foi então que deu nome ao ácido ribonucleico, que no português a gente pode chamá-lo de ARN. Beleza? Muito bem. Então, como a gente conhece o DNA e o RNA no seu contexto geral, vamos então entrar um pouco mais nas suas condições particulares, tá? Aqui está, ó. Se eu pegar um pedaço do nosso DNA e fizer uma ampliação, um zoom, a gente vai conseguir ver uma base nitrogenada, uma pentose
e um fosfato, tá? Bom, como aqui já é a molécula de DNA, a gente está conseguindo aqui já determinar. Isso aqui é uma desoxirribose, tá? Mas se fosse uma fita só, seria uma ribose. Muito bem. Então, ó, fosfato, pentose e base. Ou o contrário, base, pentose e fosfato. Isso é um nucleotídeo. Legal? Bom, se eu pegar essa base nitrogenada, juntar com uma pentose e um fosfato, eu formo um nucleotídeo. Só que existem duas pentoses. Quem são elas? A ribose e a desoxirribose. São essas duas que determinam quem é RNA e quem é DNA. Isso você já sabe, né? E as bases nitrogenadas? Bom, existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Primeira, adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Beleza? Então, previamente você sabe que existem 5 diferentes bases nitrogenadas. Vamos repetir comigo o nome delas? Então vamos lá, comigo aqui, ó. Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Nós a identificamos através da primeira letra. A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina e U, uracila. Tá? Então, a partir de agora, toda vez que você encontrar um A, um G, um C, um T, você vai associar isso com uma base nitrogenada. Beleza? Legal. Bom, então nós temos aqui as bases, a pentose e o fosfato. E a gente pode fazer combinações, tá? Então, eu vou começar. Ó. Fosfato, tanto para o DNA quanto para o RNA, é o mesmo. É o PO4 menos 3. Professor, a gente já viu isso. Exatamente, tá? PO4 menos 3. Esse é o fosfato. Já é famoso, né? Nós já vimos esse fosfato em outros momentos, tá? Então, ele é igual tanto para o DNA quanto para o RNA. Agora, do RNA e DNA, a gente tem essa diferença, né? D, desoxirribose, DNA, R, ribose, RNA. Beleza, tá? E a gente pode, então, pegar uma adenina, uma timina. Então, fica assim, ó, fosfato, desoxirribose, adenina. Isso é um nucleotídeo, tá? Então, eu posso pegar fosfato, ribose, adenina. Isso é um segundo nucleotídeo, tá? Entendeu esse fato? Então, a gente vai elaborando, né? A gente vai formando os nucleotídeos. Bom, esses nucleotídeos, então, podem ser diversificados. A gente pode ter diferentes nucleotídeos, concorda? E a diferença se dá em 2 momentos. Na ribose ou desoxirribose e nas bases nitrogenadas. Tranquilo? Muito bem, então. Continuando. Bom, aqui eu tenho uma pentose, aqui eu tenho uma base nitrogenada que estão juntas. E aí eu formei um elemento chamado de nucleosídeo. Professor, mas não é nucleotídeo? Bom, calma, porque o nucleotídeo ele será nucleotídeo a partir do momento que ele tiver um fosfato, tá? Então, fique alerta nesse detalhezinho, tá bem? Ó. Então, quando nós temos fosfato, pentose e a base nitrogenada, a gente tem um nucleotídeo. Se faltar o fosfato, se o elemento não tiver com fosfato, a gente tem um nucleosídeo, tá? Então, esse detalhezinho aí é importante que você guarde, tá? Porque pode ser que ele pergunte. Mas eu vou passar um macetinho bem facinho, tá? Deixa eu pegar a borracha aqui, deixa eu apagar isso aqui. Bom, olha para cá, por favor, ó. T e S. Se eu fizer uma inversão dessas duas letras, você vai perceber que é o mesmo nome, tá? Então, ó, se sem o fosfato, ó, sem o fosfato é um nucleosídeo. Se tem o fosfato, é um nucleotídeo. Tudo bem? Então, se tem nucleotídeo, sem o fosfato, nucleosídeo, tá? Simples assim. Bom, agora eu preciso que você conheça um pouquinho melhor. Na verdade, você já sabe, você conhece. A gente vai recapitular esse fato, ó. Tá vendo a ribose? Ela tem uma hidroxila aqui, ó. OH, hidroxila, OH. Olha a desoxirribose, não tem o oxigênio. Lembra por que se chama desoxi? Ah, você lembrou.
É uma ribose desoxigenada. Legal, tá? Então, aqui deveria ter um oxigênio, sim? Como está aqui. Mas se tivesse oxigênio, seria ribose. E não tem, então, uma desoxirribose. Beleza? Aqui, nós temos um detalhe muito importante. Você precisa ficar atento, tá? Então, volta aqui comigo. Vamos lá. Se nós pegarmos as bases nitrogenadas, a gente sabe que são quantas bases diferentes? São 5 diferentes bases. Você sabe que existe adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Porém, essas bases nitrogenadas, elas são diferentes entre si. E entre si também existe uma classificação. Aí que você tem que se ligar, tá? Essas bases A e G, adenina e guanina, AG, são conhecidas como bases púricas. Base púrica é porque ela apresenta 2 anéis. Ó, um anel, olha o cursor ali, ó. Um anel, 2 anéis. Legal? Um anel, 2 anéis. Isso faz com que nós chamemos essa molécula de molécula púrica. Existe um fator orgânico ali que não vem ao caso, tá? Porque o químico orgânico é só um terceirão. Então, vocês não têm que se preocupar como é a molécula, mas sim com essa descrição. Veja, isso aqui é um anel, 2 anéis. 2 anéis, uma base púrica. Um anel, 2 anéis, base púrica. Quem são as bases púricas? Bom, bases púricas, professor, é A e G. Muito bem. A e G, adenina e guanina. Elas são as bases púricas. E estas são as chamadas bases pirimídicas. Base pirimídica, eu creio que você está reparando na figurinha aí, né? Aqui eu estou um pouco sobre ela, mas dá para ver tranquilamente, ó. Então, nós temos um anel, 2 anéis. Não, professor, essas são 2 moléculas diferentes. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Um anel, citosina. Um anel, timina. Um anel, uracila, tá? Então, essa daqui é a uracila, beleza? Eu estou em cima da palavra inteira aqui, mas no caso é a uracila, fechou? Então, as bases pirimídicas, elas são descritas como apresenta apenas um anel estrutural. Como é a estrutura? De novo, não se preocupe, tá? Eles não vão perguntar nada da química para você nesse caso aqui, tá? Porque isso aqui é química orgânica. Lá no PAS é só química orgânica, é só no terceirão, tá? Então, ó, esse aqui é um anel, esse é um anel. Então, são bases pirimídicas. Quem são as bases pirimídicas? Bom, eu vou passar aquele macetinho clássico, tá? Então, olha só. C de citosina, U de uracila, T de timina, tá? Então, fica assim, ó, CUT, tá? CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? Tá? Então, aqui, CUT, C-U-T, citosina, uracila e timina. Essas são as chamadas bases pirimídicas, beleza? Muito bem. Bom, quando nós pegamos esses nucleotídeos, a gente pode fazer uma combinação entre eles, né? Então, ao fazer a combinação, eu vou conseguir montar uma molécula. Tipo, ó, se eu pegar timina com adenina, eu vou começar a formar os chamados pareamentos de bases. E são essas conversas, ou essa conversa, que a gente vai ter na nossa próxima aula, tá? Que a gente vai continuar falando sobre os ácidos nucleicos, tá? Por hora, essa aula era só para eu apresentar para você quem é o nucleotídeo, tá? E o que o compõe: o fosfato, a pentose e base nitrogenada, tá? E a gente conheceu esses elementos, tá? A gente vai falar uma outra aula como eles se juntam, né? Como há essa associação, beleza? Valeu, até a próxima!